Fala galera, Luiz Pessoal falando. Mais um vídeo aí de Microsoft Azure para vocês. E hoje nós vamos falar do recurso de Capture, onde vocês podem fazer imagens customizadas aí do seu Windows, tá? Ou do seu Linux, ok? Bom, como eu havia dito, nós vamos fazer a nossa agenda mão na massa da máquina virtual Windows e também de uma máquina virtual Linux, tá ok? E aí a parte teórica eu vou estar deixando lá no blog os links de onde eu me baseei, de onde eu busquei informação para estar trazendo esse vídeo para vocês aqui, tá ok? Bom, deixei aqui o portal aberto com duas guias, onde nós vamos trabalhar aí com 3 máquinas virtuais. Já vocês vão ver o porquê de 3 máquinas. Vamos clicar aqui na VM2. Essa máquina virtual possui o Windows, tá? O Windows Server 2016. E aí nós temos lá um disco de data também, tá? E essa máquina, ela já possui, o recurso de Capture, tá? É esse botãozinho aqui. Muita gente nunca viu esse botão, outras pessoas já viram, mas também não sabem para que serve, tá? Bom, nós temos uma outra máquina aqui com o Windows Server, que seria essa VM1. E aí na VM1, nós não temos, se você observar aqui, nós não temos o botão de Capture. O porquê que não tem esse botão de Capture? Por que não tem esse recurso nessa VM? Essa máquina, ela foi criada sem gerenciamento de discos, tá? Sem o gerenciamento de discos. O storage dela era do tipo unmanager. Então, quando você cria uma máquina, as máquinas antigas do Microsoft Azure não tinha essa opção de manage disks, então você criava essas máquinas com um manage disks e agora passou a ter uma opção onde você pode optar a utilizar Manage Disks. Tá, como que eu vejo isso, Luiz? Vamos aqui na criação de máquinas, vamos começar a criação de uma máquina, só para que você possa observar esse item, esse detalhe. Vamos clicar aqui em Create, colocar aqui Teste VM, colocar um usuário aqui, senha, minha subscription, meu resource group. Vou ter que escolher o size da máquina. Bom, aqui está o ponto onde eu queria mostrar para vocês, a parte de storage. Então, se eu colocar aqui no, eu vou estar utilizando um storage e discos do tipo One Manager, tá? Então eu não vou ter a opção, tá? Eu não vou ter a opção de estar trocando meu tipo de disco, por exemplo, e não vou ter a opção de estar utilizando snapshot de disco e também a possibilidade de estar utilizando o Capture. Tá, Luiz, mas eu tenho várias máquinas já que eu criei há algum tempo e eu preciso criar essas imagens. Eu tenho essa necessidade de criar a imagem dessa máquina por algum motivo específico. O que eu posso fazer? O que dá para fazer? O que dá para fazer é você migrar o seu tipo de storage, o seu tipo de disco, de um manager para manage disks, tá? Então existe essa possibilidade, tá? E você vai ter a possibilidade aí de utilizar posteriormente o Capture. Então nós vamos clicar aqui em Migrate e aí ele vai começar a fazer a migração do tipo de storage, onde possibilita eu ter discos gerenciáveis, discos gerenciados, tá? O que nós estamos fazendo aqui, essa migração, esse Migrate to Manage Disks, ele é irreversível, você não consegue voltar para um manager. Então, após você fazer esse migrate, não tem como você voltar atrás.
E os discos eles vão continuar, os discos antigos vão continuar na sua resource group, e aí você faz o que você quiser com eles, você não consegue atachar na máquina novamente, nessa máquina. Terminando o migrate, a máquina vai ser rebootada, vai ter um reboot, vai ter um restart na máquina, e aí a sua máquina já vai estar pronta para estar utilizando o Capture. Então, eu acredito que dentro de alguns instantes nós vamos ter aqui a possibilidade, né, o recurso de Capture, tá ok? Após fazer esse migrate aí por completo, tá? Bom, vamos voltar lá para a nossa atividade. Vamos dar continuidade aqui enquanto termina lá o migrate e aí depois nós damos uma olhada lá. Então nós vamos fazer o quê? Nós vamos fazer, né, uma imagem do nosso Windows e vamos fazer uma imagem com Capture da nossa máquina Linux. Bom, vamos começar aí pela máquina Windows. Copiar aqui. Então nós vamos acessar essa máquina Windows. Tá? Então eu já tenho aqui essa máquina. Então para utilizar o recurso de Capture eu preciso preparar minha máquina, tá? E aí vale lembrar que após você executar o procedimento do sysprep ou o procedimento no Linux, essa máquina ela vai ficar inutilizável. Então vale lembrar, essa máquina vai ficar inutilizável, você não vai conseguir utilizar essa máquina mais, você vai ter que criar uma nova máquina com base na imagem gerada, tá ok? Então é bem importante você se lembrar desse detalhe. Após executar, você vai perder essa máquina. Nós vamos rodar aqui então o sysprep, vamos habilitar a opção de Generalize, vamos dar um shutdown após o rodar, né, esse recurso de sysprep. Então nós vamos dar um OK aqui. E aí nós vamos deixar rodando aí e vamos lá para a máquina Linux. Vou fechar aqui e vamos lá para a máquina Linux. Então nós temos também a possibilidade aqui na máquina Linux, o Capture, tá? Nós estamos aqui já logado. Essa máquina também possui, tá, um disco de data. Então nós já estamos logados aqui. Vou dar um df-h aqui para a gente ver esse disco. Então nós temos o disco aqui. Vale lembrar também que eu tenho nas duas máquinas. Na máquina Windows eu tenho o IIS instalado, tá padrão, tá? E aqui na máquina Linux eu tenho um Apache instalado. Então nós vamos posteriormente tentar acesso a esses recursos web aí, tá? Nas máquinas criadas através do Capture, da imagem, né? Então a máquina já está rebutando lá, a máquina... Rebutando não, está desligando, né? Está dando um stop na máquina. E aí nós vemos aqui que eu tenho um disco de data nessa máquina Linux, tá? Então nós vamos rodar o procedimento também na máquina Linux. Nós poderíamos voltar aqui, copiar que não copiou. Nós poderíamos deixar, né, apagar essa opção mais user aqui. Nós poderíamos executar o comando só com the provision, tá? E aí ele não apagaria o nosso usuário, tá? O usuário que nós temos criado, que seria o lpsol. Vamos fazer o seguinte, eu vou remover isso aqui e aí na criação da máquina nós criamos um usuário novo, tá ok? Eu vou remover isso aqui, então é para ele manter o usuário lpsol, tá? E aí na criação da máquina nós criamos um novo usuário, de repente é o usuário mti. Então vamos rodar esse comando aqui. Ele está perguntando se de fato eu desejo executar esse processo, esse procedimento. Vou falar que sim. E aí ele já executou, tá? Então ele vai estar tirando aí
nome de máquina, limpa ou resolve.conf, entre outros registros aí que seria interessante estar removendo para utilizar como imagem, tá? Então, vamos voltar aqui para o portal. Aqui no Linux, se você observar, ele não dá um reboot, ele não dá um shutdown na máquina através do procedimento. Então, nós vamos dar um stop nessa máquina Linux. E é interessante também falar que na máquina Linux, na máquina Windows, se você vir aqui, essa máquina ela está como stopped, tá? Ela está como stopped, mas para executar o procedimento de capture, essa máquina tem que estar desalocada. Então nós vamos dar um stop aqui também. Yes. Então vamos estopar essa máquina. Enquanto as duas máquinas aqui faz o procedimento de stop, vamos olhar lá a máquina VM1. Onde a máquina ela já está sendo startada, ela está iniciando, tá? Na verdade já até iniciou, faltava só um refresh aqui. E agora você consegue observar que você tem o botão de Capture, tá? A conta aqui é a mesma. Vamos dar um refresh aqui. Você tem o botão de Capture. Então agora, após a migração do tipo de storage para Manager, você tem a possibilidade, você consegue utilizar o recurso de Capture também nessa máquina, tá? Então, para vocês que têm máquinas antigas, né, máquinas anteriores aí, e que não tinha ainda a possibilidade de Manage Disks, de discos gerenciados, né? Agora você pode fazer o migrate e tem a possibilidade de estar usando, né, esse recurso aí, tá ok? Bom, a máquina VM2 já está parada, já está fazendo, já está desalocando, né, os recursos. A máquina VM3 também já está desalocando os recursos. Já desalocou. Vamos aguardar só a VM2 aqui finalizar. E aí nós já começamos aí a criar a imagem. Bom, vamos fazer o seguinte, vamos começar aqui pela VM3, né, que é a Linux. Então vamos clicar aqui em Capture. Pessoal, sempre se lembre aí, antes de executar o Capture, prepare a máquina. Foi o procedimento que nós fizemos agora há pouco, tá? Então vamos colocar aqui Image Linux. Vamos colocar no Resource Group RGVM. Nós vamos apagar essa máquina automaticamente, finalizando a criação da imagem. Porém, nós não vamos habilitar isso aqui, zona resiliente. Se eu habilitar esse cara, eu consigo utilizar essa imagem em outras zonas. Tá ok? No nosso caso, nós não vamos habilitar. Eu vou dar um Create aqui e aí ele vai criar a nossa imagem. Tá? Então, eu vou dar um Create. E vamos ver lá se terminou a máquina Windows, o stop da máquina Windows. Terminou. Então nós vamos dar um Capture. Vou colocar aqui Image Windows. Vamos colocar no mesmo Resource Group. Vai apagar essa máquina na hora que terminar também. Vamos deixar desabilitado o Zone Resilience. E vamos dar um Create. Bom, o Capture da Linux já terminou. Então nós vamos fazer o seguinte. Vamos vir aqui no Resource Group. VM3, certo? Vamos fazer a limpa aqui dos recursos da VM3. Então vamos apagar o disco de SO. Vamos apagar a interface de rede.
Vamos apagar o IP. Vamos apagar também a Network Security Group aí. A VM 2. Vamos ver lá se terminou. Aparentemente já terminou. Então vamos apagar também o disco. Só confirmar se acabou mesmo. Terminou. Vamos lá. Vamos apagar o disco. Apagar a interface de rede. Vou fazer uma limpa aqui só para garantir que a imagem tá funcionando, que a gente está criando, né, com base na imagem aí. E aí nós temos também os dois discos de data, né, os dois discos de dados aí para a gente apagar também. Então vamos digitar aqui. Terminou, vamos digitar aqui data. Data Linux. Tchau. E o Data Windows. Tchau também. E aí nós temos aqui, né, o que restou, que seriam os recursos da máquina VM1, tá? A rede, né, os storages que foram criados, tá? Isso aí a gente pode deixar aí por enquanto. E aí nós temos aqui uma imagem Linux e uma imagem Windows. Vamos criar então a máquina com base na imagem Windows. Então eu vou clicar aqui na minha imagem Windows, Image Windows. Vamos clicar em Create VM. Vamos dar um nome para essa máquina. Então é by Image Windows. Pode ser SSID mesmo. Usuário é lpsol, lpsol só. Vamos dar uma senha. Na minha subscription ele já está amarrado aqui, né? Porque foi criado num resource group e não foi... ele fica amarrado a subscription, né? Eu não consigo utilizar em outra subscription, pelo menos até o momento da gravação desse vídeo. Escolhi a minha resource group, vou dar um OK. Então a location também fica amarrada, porque eu não escolhi aquela opção de zona resiliente. Vamos dar um OK. Vou escolher aí o size da máquina, o tamanho da máquina, mesmo tamanho. Algumas coisas já deixa setado, tá? Vou deixar tudo padrão aí. Vou só escolher aqui para essa máquina Windows o HTTP e o RDP, para a gente poder acessar ela aí. O resto eu vou deixar tudo padrão, vou dar um OK. Se você observar, em momento algum nós escolhemos o tipo de SO. Então o SO vem com base na nossa imagem, que era o Windows Server 2016. Vou dar um OK. E aí ele está criando lá a minha máquina com base nessa imagem. Vamos clicar aqui na Image Linux. Vamos clicar em Create VM. E aí nós vamos lá criar uma máquina by Image Linux. Vamos usar aqui um usuário MTI. Nós precisamos utilizar uma chave lá. Então nós vamos dar aqui um cat ID
rsa.pub, é o tipo de chave que precisa. Tá aí, ele vai validar a nossa chave. Vamos colocar no mesmo resource group. Vou dar um OK, vou ter que escolher também o size para essa máquina, vou dar o mesmo size. Só para a gente poder criar aqui. Algumas coisas eles já vão deixar habilitado, né? Vão travar os recursos. E aí vamos habilitar aqui HTTP e SSH, porque essa máquina é uma máquina Linux. Tá aí, vamos deixar tudo padrão, vamos dar um OK aqui. Vai validar a nossa máquina. Nós não escolhemos nenhum tipo de SO, né? O SO veio com base na imagem. Vamos dar um OK. E aí começa aí a criação da nossa máquina também Linux. Vamos observar aqui se já terminou lá a criação da máquina Windows. Está em Creating ainda. Vamos ter que aguardar aí a criação das máquinas. Então, as duas máquinas estão sendo feito o deploy através do nosso recurso de Capture, né, da nossa imagem personalizada. Tá? Vamos aguardar então a finalização da criação dessas máquinas e aí eu volto com vocês. Bom, pessoal, aparentemente terminou, tá? Terminou a criação das máquinas, o provisionamento das máquinas, tá? Com base nas nossas imagens, tá? Aí vamos lá na máquina Windows. Vamos pegar aqui o seu IP. Vamos tentar acessar essa máquina aqui. Estamos aí logando aí pela primeira vez na máquina, né, após a criação, né, com base na imagem. Deixa ele logando aí. Vamos pegar aqui a nossa máquina Linux. Bom, como nós criamos, nós utilizamos uma chave que nós já havíamos criado previamente. A chave que nós utilizamos na máquina antiga e a chave para a máquina nova é a mesma, tá? Então só mudou aí a máquina, né, que foi criada através da imagem e também o usuário. Bom, tá aí, logamos na máquina Linux, onde nós já conseguimos observar que essa máquina era uma máquina que já existia alguma coisa nessa máquina, já estava customizada, né? Tá aí MTI Mixed Technology Influencer, tá? Vamos dar um DF-H aqui. Nós vamos observar que nós temos o disco de data, tá? Vamos acessar esse disco. Nós observamos que nós temos uma brincadeira aqui, que nós havíamos deixado pronto, né? E nós temos aqui alguns dados, né? MTI, o diretório MTI também, já na máquina pronto, tá? Vamos voltar aqui para a máquina Windows agora.
nós temos o IIS, como nós podemos observar. Vamos acessar lá o diretório. Então nós conseguimos observar que nós temos aqui a letra E, tá? Tá aí os recursos, né? Os arquivos, né? A pastinha MTI, o arquivo Mixed Technology Influencer, tá? Vamos fazer agora um teste acessando aí as guias, os web server, né? Vamos acessar aqui o do Linux. Tá aí, o web server está funcionando, está rodando. Vamos ver aí a do Windows. E tá aí o nosso IIS rodando também, tá? Bom, pessoal, era isso que eu tinha para vocês hoje. Espero que vocês tenham gostado. Compartilhe com os amigos, deixa o like, deixa o comentário, a dúvida. Um forte abraço e até a próxima.